Olá, sejam bem-vindos. Hoje a gente tem uma missão que é quase uma viagem no tempo, sabe? Mergulhar num livro lá dos anos 30, que até hoje vira de cabeça para baixo o que a gente acha que sabe sobre a mente humana. É verdade. O livro é Pensamento e Linguagem, do psicólogo Lev Vygotsky, e a nossa ideia aqui é destrinchar esse clássico como se a gente estivesse num café, assim, tentando entender de verdade as ideias dele sem complicação. Exato. E é um livro que parte de uma pergunta que parece simples, mas é um abismo de complexidade. Uhum. Que qual é a relação de fato entre o que a gente pensa e o que a gente fala? Certo. Por séculos, os pesquisadores ou diziam que era a mesma coisa ou que eram coisas totalmente separadas. Vygotsky olhou para esse cenário e disse: pessoal, a gente está fazendo a pergunta errada. E usando as ferramentas erradas para responder, imagino. Pior ainda, usando as ferramentas erradas. Exato. E é fascinante como ele começa o livro não dando respostas, mas mostrando por que todas as tentativas anteriores falharam. É quase um detetive que primeiro mostra por que os outros suspeitos são inocentes para depois revelar o culpado. É uma ótima analogia. Então vamos começar por aí, por esse beco sem saída que a psicologia se encontrava. Perfeito. Vygotsky identificou dois grandes problemas. O primeiro era essa ideia de fundir as duas coisas, né? Dizer que o pensamento é só uma fala sem som. Um sussurro interno. Isso. E a outra, o oposto completo. Tratar pensamento e linguagem como dois estranhos que moram no mesmo prédio, mas mal se cumprimentam. Duas linhas paralelas que, nunca se encontram de verdade. Essa segunda visão parece muito mecânica. Como se o pensamento fosse uma coisa e a gente só escolhesse palavras para vestir a ideia, como se veste uma roupa. Exatamente. E é para criticar essa separação que ele usa uma analogia que, para mim, é o coração do primeiro argumento dele. A da água, essa mesma. Imagine um cientista querendo descobrir por que a água apaga o fogo. Ele pensa, vou analisar a água. Então ele vai para o laboratório, decompõe a molécula de H2O e fica com duas coisas, hidrogênio e oxigênio. Só que aí ele tem um problema gigantesco nas mãos, porque hidrogênio puro é inflamável. Exato. E oxigênio puro alimenta a combustão. Precisamente. Ao quebrar a água em seus elementos, ele destruiu a propriedade que queria estudar. Ele perdeu a aquosidade da água. Nossa, que imagem forte! E Vygotsky diz que a psicologia estava fazendo a mesma coisa. Ao tentar estudar o pensamento verbal, os pesquisadores o quebravam em pensamento puro, de um lado, e fala pura, do outro. E, nesse processo, perdiam a essência da conexão. Ok, isso é uma crítica demolidora. Se o método de análise destrói o que você quer estudar, você não vai chegar a lugar nenhum. Então qual é a alternativa que ele propõe? Não analisar? Não. A proposta é mudar o tipo de análise. Ele faz uma distinção genial entre análise de elementos e análise de unidades. Qual a diferença? A análise de elementos é o que o nosso químico fez, decompor até os átomos mortos. A análise de unidades é diferente. A meta é encontrar a menor parte do todo que ainda mantém todas as propriedades básicas do todo. A célula viva do fenômeno, sabe? E não seus componentes químicos. Uma célula viva, se a gente está procurando essa célula viva que une pensamento e linguagem, a minha intuição diria que é a palavra, mas imagino que seja mais complexo que isso, né? Sua intuição está no caminho certo, mas com um ajuste crucial. Não é a palavra como som, mas o significado da palavra. Ah, claro. Para Vygotsky, o significado é essa unidade mágica. Pensa bem, uma palavra sem significado é só um ruído, não é linguagem. E um pensamento, para existir de forma estruturada e ser comunicado, precisa se ancorar no significado de uma palavra. É o ponto exato onde o pensamento vira fala e a fala vira pensamento. Exatamente. É o ponto de fusão. Então, significado não é só uma etiqueta que a gente cola nas coisas do mundo. Tipo, isso é uma caneta, aquilo é uma porta. De jeito nenhum. E essa é a grande sacada. Para Vygotsky, o significado de uma palavra é, em si, um ato de pensamento. E não qualquer ato, mas um ato de generalização. Generalização? Como assim?
Quando eu digo cachorro, eu não estou me referindo apenas ao meu cachorro, o Bidu, que está dormindo no sofá. Eu estou me referindo ao conceito de cachorro, que inclui poodles, labradores, vira-latas, filhotes. Cachorros que já morreram e os que ainda vão nascer. Isso. Criar essa categoria geral é um ato de pensamento abstrato. E, ao mesmo tempo, é o que permite a gente se comunicar. Se a minha palavra cachorro só valesse para o Bidu, eu não conseguiria conversar com você sobre o seu cachorro. A comunicação depende de a gente compartilhar essas generalizações. Exato. É a unidade perfeita entre o pensamento, que é o ato de generalizar, e a comunicação social, o ato de compartilhar essa generalização. Essa célula viva, o significado da palavra, carrega no seu DNA tanto o pensamento individual quanto a conexão social. Ok, essa ideia de unidade em vez de elemento é uma lente completamente nova. E pelo que eu entendi, Vygotsky usa essa lente para reexaminar um dos pilares da psicologia infantil da época, que era a obra de Jean Piaget, certo? E parece que ele não foi muito gentil. Não mesmo. Ele foi respeitoso, mas implacável na crítica. E tudo começa com uma observação que o próprio Piaget fez, uma descoberta importantíssima, a fala egocêntrica. A fala egocêntrica. Isso. Piaget notou que crianças pequenas, ali pelos 4 ou 5 anos, falam sozinhas o tempo todo enquanto brincam. Elas narram o que estão fazendo, agora o carrinho vai bater, vou desenhar uma casa amarela, mas não estão falando para ninguém. Eu vejo meu sobrinho fazendo isso direto. Parece que ele tem um narrador de futebol particular para as próprias brincadeiras. Para Piaget, o que isso significava? Para Piaget, era um sintoma do pensamento egocêntrico da criança. Ele tinha um modelo de desenvolvimento muito claro. A criança nasceria num estado de pensamento autístico. Autístico. Isso, um mundo de sonhos e fantasias, puramente individual e não verbal. Aos poucos, a pressão do mundo social a forçaria a se adaptar, a desenvolver um pensamento lógico que serve para comunicação. Sei. A fala egocêntrica seria uma fase intermediária, um resquício daquele mundo autista. Era basicamente o pensamento egocêntrico da criança vazando em palavras, sem uma função real. Então, na visão de Piaget, o caminho é do indivíduo para o social. A criança nasce num casulo e, com o tempo, é puxada para a realidade compartilhada. E essa fala egocêntrica seria um subproduto inútil que simplesmente some. Isso, mas essa ideia de que algo tão presente na infância era inútil incomodava Vygotsky. Parece um desperdício de energia da natureza, né? Uma criança falando à toa por anos. Não faz muito sentido evolutivo, não faz. Então ele decidiu investigar. Ele e sua equipe montaram um experimento simples. Davam tarefas para as crianças, como desenhar ou montar um quebra-cabeça. Mas, no meio da tarefa, eles criavam um obstáculo. Que tipo de obstáculo? Coisas pequenas, mas frustrantes. A criança pedia um lápis de cor azul para pintar o céu e o pesquisador entregava um verde. Ou, na hora de montar um quebra-cabeça, faltava uma peça crucial. E o que eles observaram nesses momentos de dificuldade foi extraordinário. Deixa eu adivinhar. A fala egocêntrica aumentava. Não só aumentava, ela praticamente dobrava. E mais importante, a qualidade da fala mudava. Como assim? Não era mais só uma narração. A criança começava a raciocinar em voz alta, a planejar, a tentar resolver o problema. Ela dizia coisas como: cadê o azul? Não tem, quebrou. Ah, não faz mal. Vou usar o lápis preto bem de levinho, que daí parece um céu de noite. Uau! Isso muda tudo. Muda tudo. Então, não era um sintoma de um pensamento fechado, mas uma ferramenta para pensar, para organizar as ideias, planejar os próximos passos. É o pensamento se tornando visível. Exatamente. E se é uma ferramenta, ela não vai simplesmente desaparecer. Ferramentas úteis não desaparecem, elas evoluem. Vygotsky propõe que a fala egocêntrica não morre. Ela se transforma. Ela é internalizada. Isso. Ela vai para dentro e se torna a nossa fala interior. O nosso pensar como os próprios botões. Aquela vozinha na nossa cabeça que a gente usa para tudo. Para decidir o que vai comer, para se acalmar. É engraçado, eu me pego fazendo isso. Quando estou montando um móvel, eu narro os passos para mim mesmo em voz baixa.
Ok, agora o parafuso B. Sou eu usando uma versão adulta da fala egocêntrica. É exatamente isso. Você está externalizando sua fala interior para te ajudar numa tarefa complexa. A fala egocêntrica é o elo perdido entre a fala pública e o pensamento silencioso. E essa descoberta, ela inverte completamente o modelo de Piaget. Espera um pouco. Então toda a ideia de que somos indivíduos que depois aprendem a viver em sociedade está de cabeça para baixo. Totalmente de cabeça para baixo. Para o Piaget, a ordem era pensamento autístico, que é individual, depois fala egocêntrica e aí fala socializada. O desenvolvimento vai de dentro para fora. Certo. Para Vygotsky, o caminho é o exato oposto. Começa com a fala social, a comunicação com os pais, a criança aprende a linguagem para interagir, depois ela começa a usar essa mesma linguagem para si mesma, para guiar o próprio comportamento. Essa é a fala egocêntrica. E, finalmente, essa fala para si é internalizada e se torna a fala interior, a base do pensamento individual. O desenvolvimento vai do social para o indivíduo. Nós só nos tornamos indivíduos pensantes por causa da sociedade. Exato. Isso é radical. E tem uma implicação gigantesca para a educação, não? Significa que a qualidade do diálogo em sala de aula ou em casa define a qualidade do pensamento futuro da criança. Exatamente. Não é só sobre transmitir informação, é sobre construir as ferramentas mentais da criança. Quando um professor ou um pai ajuda uma criança a resolver um problema, conversando com ela, guiando com perguntas, ele está, na prática, emprestando a ela sua própria consciência. Nossa. A criança primeiro faz junto, em diálogo, para depois conseguir fazer sozinha, usando o diálogo internalizado. O pensamento individual complexo nasce do diálogo social. A nossa consciência é, em essência, social. Então, se a gente fosse resumir essa nossa conversa até aqui em duas grandes sacadas do Vygotsky, quais seriam? A primeira metodológica. Para entender a mente, não a quebre em pedaços mortos. Encontre sua célula viva, a unidade que mantém as propriedades do todo. E no caso do pensamento da linguagem, essa unidade é o significado da palavra. Isso. E a segunda, que é uma consequência da primeira, é essa virada de 180 graus na nossa concepção de desenvolvimento. Não somos indivíduos isolados que aprendem a ser sociais. Pelo contrário, somos seres sociais que, através da internalização da linguagem e da cultura, nos tornamos indivíduos com uma consciência complexa. O social nos constitui. Perfeito. O individual nasce do coletivo. E para fechar, Vygotsky nesse livro ele não para por aí. Ele aponta para uma outra fronteira, uma outra separação na psicologia que ele considera tão prejudicial quanto a de pensamento e linguagem, mas que ele não chega a desenvolver por completo. É quase uma provocação, né? Sim, é uma crítica fortíssima à separação entre intelecto e afeto. Pensamento e emoção. Exato. A psicologia tradicionalmente estudava a cognição como se fosse um computador, uma máquina de processamento lógico, frio, sabe? E as emoções como algo separado, que às vezes atrapalhava esse computador. Como se não houvesse pensamento puro sem emoção. Que toda ideia nossa, por mais lógica que pareça, é empurrada por um desejo, um interesse e um medo. Exatamente. Vygotsky diz que por trás de todo pensamento há um motivo. A análise completa de um pensamento só termina quando revelamos sua base afetivo-volitiva. O pensamento não é seu próprio motor. Ele é movido pelos nossos desejos, necessidades e emoções. E isso nos deixa com uma pergunta final, que ecoa tudo que a gente conversou. Que seria? Se o nosso pensamento é moldado pela linguagem que internalizamos da nossa cultura, e se o pensamento não se separa da emoção, então, de que forma essa mesma linguagem social, essas conversas que temos, as histórias que ouvimos, as palavras que usamos, também moldam profundamente quem nós amamos, o que desejamos e o que tememos? Nossa. Se a nossa consciência é social, até que ponto nossas emoções também não são? É uma questão que abre um campo imenso para a gente refletir sobre nós mesmos.